Convido agora Irene Neto de Oliveira Pianissola, que nasceu em Nova Venécia, Espírito Santo, trabalhou no comércio como agente comunitário de saúde, empresária, professora e dentre outras atividades. Vale ressaltar também que depois de um diagnóstico se tornou escritora, youtuber, palestrante e compositora. Reflexão. A educação não precisa de pessoas que façam coisas grandiosas. Precisa, sim, de pessoas que façam o simples com grandiosidade. Irene Neto de Oliveira Pianissola. Seja muito bem-vinda, Irene. A palavra está com você. Boa noite. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo e estão me vendo. Sim. Olha só. Eu já vou ter que começar aqui a minha fala colocando um valor muito evidente, a minha autoconfiança. Porque se eu fosse uma pessoa insegura, eu correria para debaixo da cama nesse momento. Como, Luciano, você me coloca para falar depois do padre? Que fala excepcional. Que produção de slide mais bem bolada. Então, assim, eu quero dar boa noite a todos e eu tenho certeza que tá todo mundo pensando assim. O que essa louca tem mais a dizer depois de uma explanação tão bem feita assim pelo padre? Parabéns, padre. Amei a produção dos seus slides. Como eu não fiz slides, eu quero começar me apresentando. Meu nome é Irene Neto de Oliveira Pianissola, como a professora já disse. Esta é a miúda Ia e esse é o Mago Nando. São os personagens do meu livro infantil. Eu vou começar me apresentando assim. Me tornei uma escritora, mas eu nunca sonhei ser. Passei pelo português, matemática fui fazer. O que acontece comigo é que eu gosto de rimar. Eu adoro as pessoas, me faz bem elogiar. Então abro o coração, deixo o danado falar. E depois quando eu vou ver, sem nem mesmo perceber, mais um poema criei. E me resta então saber quem foi que eu elogiei. Assim nessa brincadeira, um livro eu já lancei. Se você ficou surpreso, o outro já comecei. Se você estiver lendo, quer dizer que eu terminei. Eu saí da matemática e poetisa virei. E o que Deus quer com isso, confesso que eu não sei. O que eu estruturei para trazer para vocês a respeito de valores foi exatamente como eu projetei a minha vida numa escala de valores para viver intensamente. Nós já vamos começar essa festa com algo muito especial. Eu sou escritora e eu quero mostrar para vocês todos os meus livros. Olha aqui. Eu tenho 14 livros escritos à mão, que é a minha história na educação, toda escrita à mão. Eu tenho 3 livros que foram editados depois que eu recebi no ano de 2017 um diagnóstico chamado ataxia espinocerebelar SCA3, síndrome de Bachado-Joseph, um diagnóstico que promete levar os meus movimentos e cientificamente falando também promete levar a minha voz. Eu gostaria de parabenizar aos professores que estão tendo uma oportunidade maravilhosa de poder trabalhar com esse projeto de vida. É o meu sonho, é o que está escrito aqui nesses 14 livros,
o meu período na educação, eu não tive essa oportunidade. Então, vocês estão de parabéns por ter tido essa oportunidade. Eu tenho 3 livros lançados e lá no meu Instagram, @IrenePianissola, na minha última postagem, quem for lá depois que acabar aqui a reunião e colocar assim, ó, hashtag projeto de vida, vai estar concorrendo ao sorteio de um desses livros e mais, vai poder escolher qual livro quer. Muito além da taxia, da matemática à literatura, abrindo o jogo, a amizade além da vida. Você leva 2 em 1, certo? E esse é o meu 4º livro, onde eu virei personagem de um livro infantil. Este livro não foi escrito por mim, um grande escritor escreveu a minha história e assim eu virei personagem desse livro infantil. Mas como a professora Irene quer trazer a escala de valores que ela projetou na sua vida para que ela continuasse aqui, mesmo cambaleando com dignidade. Vou começar a minha historinha apresentando para vocês, em memória, os meus pais. Essa é a minha mãe e esse é o meu pai. A ataxia veio da família da minha mãe. A minha mãe morreu aos 58 anos de idade, depois de passar 13 longos anos sendo totalmente degenerada e numa cadeira de rodas. Mas os meus pais, que já estão no céu, cometeram um grande erro. Um grande erro que você, pai e mãe que está aí me ouvindo, não cometa. Eu venho de uma família onde eu tenho 16 irmãos e os meus pais amados, queridos, honrados e respeitados por mim deram a nós a oportunidade de estudar ou não estudar. Na minha casa só ia para a escola quem quisesse. E o que resultou nisso? Resultou em todos os meus irmãos fora da escola. E eu fui a única que continuei ali. Então, quando as pessoas me perguntam, Irene, quando começou o seu processo de empoderamento? Eu sempre respondo assim, na minha infância, eu tive que burlar todas as regras da minha família para continuar na escola. Mas também, os meus pais nunca me impediram de estudar, porque quem quisesse teria todo o suporte para estudar. Então, eu vou me apresentar a minha família, minha linda família para vocês dessa maneira aqui, ó. Eu tenho uma família. Tenho 16 irmãos. Administrar tudo isso, não pensa que é fácil, não. A minha família nunca foi ninho de amor. Mas mesmo em meio à guerra, sempre nasce um sonhador. Não estão todos aqui, pois 4 o Senhor levou para preparar com carinho o lugar para quem ficou. Família não se escolhe, é determinação de Deus. Mas depois que eu estou nessa, eu amo todos os meus. Se um dia Deus me desse a chance de renascer, e acaso Ele pedisse que eu pudesse escolher, de novo nessa família, escolheria viver. E assim eu apresento para vocês a minha família. E aonde então entra todo um planejamento, organização, revisão, execução
e celebração de sonhos na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que o meu valor principal, mesmo quando criança, sempre foi a fé. Nós temos na nossa vida um manual de instrução. Quem segue e arrisca a regra, evita decepções. Então, quando eu ia para a escola, quando eu deixava de estar na minha casa, que era um ambiente minado por violência e alcoolismo, e eu ia para a escola e ficava livre dessa violência e alcoolismo, eu também recebia na escola outro tipo de violência, que hoje chama-se de bullying. Eu sempre fui uma criança gorda e piolenta. E na escola sempre fizeram questão de me esfregar isto na cara, a gorda e piolenta. Mas lembra que o meu valor era fé? E a fé é acreditar naquilo que não se vê. Eu tinha certeza da minha vitória e eu não deixei que aquelas palavras pudessem me desanimar naquele momento. Sempre segui o meu caminho, firme e forte. Eu também sempre tive uma grande vantagem. Eu sempre consegui estar com o meu corpo em um lugar e a minha cabeça em outro. Por isso, o meu sorriso sempre foi do mesmo tamanho. E assim, eu consegui caminhar na educação. Aos 9 anos de idade, fui ser babá. E uma coisa que eu posso dizer, sempre fui muito inteligente. E como aos 9 anos de idade eu já tinha um trabalho, se eu não estudasse, eu iria trabalhar o dia todo. E por isso, estudar ganhou um prazer ainda maior na minha vida. Aos 10 anos de idade, troquei de trabalho, fui para outra casa. E nesta casa, eu saí de lá somente no dia do meu casamento. Eu passei dos 10 anos de idade aos 17 anos trabalhando para a mesma família. Gratidão a você, Solange Pessim, a você, Adelso Pessim, e aos seus filhos, que me acolheram, sempre me acolheram com muito carinho. Na verdade, foi essa patroa que cuidou da minha cabeça para matar aqueles piolinhos. Na verdade, para eles não atacar a família dela, mas tudo bem, foi excepcional. Então, eu vim passando pela educação, vim passando sempre atrelada ao meu sonho, que era ser psicóloga. Mas as minhas condições financeiras nunca me proporcionaram chegar nesse patamar. Por isso eu estudei curso de auxiliar de enfermagem, me formei mais tarde como técnica em enfermagem, mas sempre caminhando na educação. Até ir acompanhar o meu esposo, essa história vocês vão poder ler nos meus livros. Fui chamada de idiota por um professor no IFES. E aí, eu tenho um valor muito forte em mim, que se chama superação. Então, acabei entrando numa faculdade de matemática somente com o objetivo de mostrar para aquele professor que eu não era idiota. Mas o que aconteceu? Aconteceu que logo depois eu acabei me apaixonando de 4 pela matemática. E aí, as palavras idiota do professor já não latejava mais na minha cabeça. E entrei assim na educação. Passei por lá durante 7 anos da minha vida
E foi onde eu escrevi toda essa historinha aqui, que um dia vocês vão ter oportunidade de conhecer. O meu sonho. Eu quero que vocês me respondam uma coisa. Poucas pessoas saíram da live, eu quero parabenizar pelas pessoas que ainda estão aqui, porque eu sei que é difícil realmente, mas eu quero parabenizar vocês. E quero perguntar, não precisa abrir o microfone para responder, mas eu quero que mentalmente todos vocês respondam. Qual é o seu sonho de criança? O meu sonho de criança era um mundo a alcançar. Mas olhando para mim, todos em volta achavam que eu não seria capaz desse sonho alcançar. Por ser negra e também pobre, muitas vezes até pensei que o sonho que eu tinha era muito exagerei. Mas eu segui os meus dias, sendo foco eu saí. Enquanto os meus irmãos desistiam, eu continuava ali. A escola era o caminho para o meu sonho alcançar. Entre pedras e espinhos, não deixei de caminhar. Fui babá, doméstica, manicure, balconista, enfermeira, professora e outras coisinhas mais. Tudo isso eu tentei ser, mas eu não imaginava que o meu sonho era mesmo escrever para você ler. Então, dentro desta realidade, eu me tornei escritora oficial depois de ser expulsa da escola, convocada a sair da escola por um diagnóstico de uma doença degenerativa, rara e até esse momento sem cura para o homem. E porque eu, professora Irene, uma professora já aposentada, que poderia estar conservando a minha voz, porque a ciência promete levá-la de mim, estou aqui, levantando uma bandeira e segurando com toda a força que eu posso essa bandeira. Porque eu sei que é entre vocês, essa comunidade jovem que está aí, é entre vocês que está perdido o pesquisador que vai encontrar a cura para a ataxia. É entre vocês que está perdido o neurologista, o fisioterapeuta, a fonoaudióloga que atenderá a minha próxima geração. Infelizmente, a ataxia espinocerebelar SCA3 é uma síndrome hereditária. Ela tem 50% de alcançar a nossa próxima geração. Então, é por isso que eu estou erguendo esta bandeira e trazendo para a minha vida esta luta de mostrar para vocês o que é ataxia. Eu peço licença para dizer que um grande ator, que provavelmente todos vocês conhecem, chamado Guilherme Caram, teve ataxia. Mas naquela época, o Guilherme Caram entrou em uma profunda depressão, não conseguindo levantar a bandeira que hoje nós levantamos no nosso canal no YouTube, chamado Muito Além da Ataxia. É um canal de conhecimento. Por isso é um canal pouco movimentado de inscritos, mas muito movimentados com os nossos vídeos
de conhecimento puro. E o que eu estou fazendo é tentando me livrar desse processo tão comum entre as pessoas com ataxia, que é a depressão. Eu trago para vocês aqui hoje um para refletir muito dolorido. Esse para refletir não é nada confortável, mas ele é real. E ele diz assim: todo ser humano tem o poder de lidar com seu próprio destino. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que não adianta você ficar chorando porque o seu pai fez isso, a sua mãe fez aquilo. O seu passado é o combustível que te trouxe até aqui. Daqui para frente, as suas decisões, a sua escala de valores é que vai fazer com que você continue seguindo. Se eu for te contar a minha história real com a minha família, eu tenho certeza que você chora. Mas não é o meu intuito aqui. O meu intuito aqui é te mostrar que você tem que ser o personagem principal da sua história. Por que eu não me preocupei? Pode perguntar ao professor Luciano. Eu não me perguntei qual seria a fala do padre. Não me preocupei. Porque o que eu venho trazer para você é a minha história. E a sua história, meu amigo que está me ouvindo, a sua história tem um valor imensurável. Porque ninguém pode contar ela como você. Depois que eu morrer, eu tenho certeza que muitas pessoas tentarão contar a minha história, mas ninguém vai conseguir contar a minha história como eu. Valorize. Valorize tudo que você já passou, valorize tudo aquilo que você passa hoje, porque isso são combustíveis para te levar adiante, para te impulsionar. A minha família morre há 40 anos, há mais de 40 anos, e não sabia o nome da doença. A minha mãe morreu sem saber o que tinha. O meu avô morreu sem saber o que tinha. O meu tio morreu sem saber o que tinha. O meu diagnóstico foi o primeiro diagnóstico da minha família. E aí? O que eu vou fazer com isso? Vou simplesmente deitar na minha cama e esperar essa degeneração acabar comigo e não colocar a minha voz que ainda me resta no mundo? Isso foi em 2017. E como eu disse para vocês, o meu valor inegociável se chama fé. E então Deus me mostrou e eu fui escrevendo nos meus livros. Quem quiser conhecer a minha história, basta adquirir este livro Abrindo o Jogo, que toda ela está aqui, muito bem descrita. Então, assim, a fé me fazia enxergar que eu podia ir muito mais além. Hoje, essa doença, eu gostaria de saber, não precisa abrir a câmera para responder, mas alguém aqui já tinha ouvido falar nesta palavra, ataxia? Pois se vocês já ouviram, vocês são privilegiados, porque a maior parte do meu público para o qual eu já palestrei nessa vida nunca tinha ouvido falar em ataxia. Os médicos ao qual eu chegava, muitas vezes, nem sabia do que eu estava falando. E é isso que eu não posso admitir, já que Deus me deu inteligência, me deu talento e está sustentando a minha voz. Eu não posso admitir que as pessoas fiquem fora do conhecimento. O conhecimento é a arma mais forte para acabar com qualquer preconceito.
Nos meus últimos dias, nos meus últimos tempos na sala de aula, muitas vezes eu estava virada escrevendo no quadro e eu tinha que ouvir alguém lá atrás dizer assim: nossa, essa professora já tomou uma hoje. E não é fácil. As lágrimas às vezes corriam no meu rosto sem que eu virasse para dar uma satisfação, porque eu não sabia qual satisfação dar. Eu ia tentar explicar para eles: não, a professora tem uma doença, que é a doença da minha família, mas que não tem nome. Era muito difícil. Por isso que eu digo que eu me senti muito empoderada ao descobrir o meu diagnóstico. E eu devo isso a um médico chamado Fernando Bermudes Cabral, que abraçou a causa da minha família e caminhou conosco até sair o nosso diagnóstico. E ainda caminha atrelado, segurado a minha mão. Tanto que virou personagem de um livro infantil e hoje está aqui caminhando comigo nas aventuras da miúda Ia e do mago Nando. Pensa que foi fácil? Que foi fácil conquistar 8 diplomas? Mais difícil que conquistar 8 diplomas é pegar os 8 diplomas e dizer: Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Mas por que eu tive que fazer isso? Lembra? Volta lá atrás e recapitula. Qual é o meu valor inegociável? Fé. E aí, as coisas têm que andar, como a diretora disse no começo da apresentação, as coisas precisam andar em concordância. As coisas precisam estar alinhadas. Então, aquela professora que todos os dias chegava na sala de aula, propunha uma oração ecumênica e um para refletir antes de começarmos qualquer movimento em sala, agora precisava provar que era realmente dona daquela fé. E graças a Deus, hoje eu tenho muito dos meus ex-alunos que são os meus seguidores, que me dão força, que estão comigo, estão segurando a minha mão onde quer que eu passe para que eu possa continuar nessa batalha. A todos vocês, muita gratidão. E Sócrates dizia assim, ó: a minha mãe era uma excelente parteira, mas tem uma coisa que a minha mãe nunca conseguiu, é fazer um parto de uma mulher que não estivesse grávida. E eu sempre carreguei comigo essa frase. Sabe por quê? Você pode ser o melhor professor do mundo, mas você jamais vai conseguir ensinar para quem não quer aprender. Como a mãe do Sócrates não conseguia fazer um parto de uma mulher que não estivesse grávida, nós precisamos ter a nossa consciência tranquila, professores, ao fazermos a nossa parte e estarmos conscientes de que estamos fazendo o nosso melhor, termos a nossa consciência tranquila que ninguém vai conseguir ensinar quem não quer aprender. Como não se consegue ajudar quem não quer ser ajudado. E esse caminho da vida, ele é inegociável. E aí nós precisamos criar, então, uma estrutura de valores que nos direcione. Como o padre colocou muito bem, são diversos valores, mas nós temos que ter uma escala. Eu oriento a vocês a escreverem 10 valores que você acha que combina com a sua vida. Depois desses 10,
Risque 5 e deixe apenas 5. Depois desses 5, coloque em posição. Qual é o meu primeiro valor inegociável que eu não conseguiria viver sem? Segundo, terceiro, quarto e quinto. E coloque um post-it bem grande na sua parede e seja direcionado por esses valores. É preciso. Outro valor inegociável na minha vida se chama amizade. Amizade. Em 2019, eu perdi para o céu ganhou a minha melhor amiga, a minha amigóloga Luciene de Souza Ribeiro. E aí eu estava na época escrevendo o meu livro Abrindo o Jogo. Pensa que toda a minha inspiração foi embora e o livro ainda não tinha terminado. O que eu fiz? Virei o livro e contei assim a nossa história, porque a amizade é um valor inegociável para mim. Atrás do meu primeiro livro, Muito Além da Taxia, tá escrito assim, ó: melhor se arrepender de ter feito algo que deu errado do que se arrepender de não ter feito o que poderia dar certo. A vida é um jogo e meu lema é arriscar. E é esta mensagem que eu quero que vocês peguem para vocês. A vida é um jogo. O nosso lema precisa ser arriscar. A vida é saber que cada pessoa que passa pela nossa vida precisa sair um pouquinho melhor. Tudo isso aqui, toda essa nossa dedicação, toda a dedicação da equipe, só vai valer... Gente, espera um pouquinho, eu vou pedir meu marido falar mais baixo. Amor, fala mais baixo aí pra mim, por favor. Desculpem, fazer aula em casa dá nisso, né? Então, olha só. Tudo isso, toda essa estrutura só vai valer a pena se, ao sair daqui, vocês sentirem no coração de vocês que vocês precisavam ter vivido esse momento. Que esse momento está fazendo de vocês pessoas melhores. Ok? O melhor que nós podemos fazer pelo outro, é ser aquilo que ele gostaria que nós fôssemos. Por isso, eu não entrei no jogo da depressão quando eu perdi a minha amiga. Porque eu sei que ela queria que eu continuasse. E a forma de mantê-la viva é escrevendo um livro. Gente, quem escreve um livro tenha certeza de que nunca vai morrer. Tudo que tem aqui nesses 17 livros é a minha história. A sua história, ela tem um poder que você não tem noção. A sua história tem o poder de trazer mais vida para outras vidas. Use isso, a força da sua história. Os homens despertos escrevem a sua história. Mas tem aqueles adormecidos que ao menos as leem. Presta atenção que tipo de homem você quer ser. Você quer ser o homem que escreve a sua história, que ajuda a mudar destinos? Ou você vai ser aquele acomodado que ao menos leia a história que os outros escreveram? Se você não se acha capaz de escrever a sua história,
Valorize quem tem essa coragem de colocar a cara no mundo e de escrever a sua própria história. Eu valorizo muito filmes que diz assim, ó, histórias da vida real. Quer me convencer a ler um livro? Tenha nele história da vida real. Porque nós estamos vivendo uma vida real e nós precisamos pautar nisso. Eu sou uma pessoa que estou meio contra porque eu estou querendo acabar com a palavra motivação. E aí, você pode estar se perguntando assim, essa professora enlouqueceu, ela tá louca. A vida inteira, desde que eu nasci, eu escuto que eu preciso ser uma pessoa motivada. Então vamos lá. Caminhei 2018, subi a escada de 2019, vim para 2020 e encontrei uma parede na minha frente. O que é motivação, pessoal? Pensa comigo. Motivação é o motivo para a ação. Quando a pandemia chegou, ela nos roubou todos os motivos que nós tínhamos para agir. E hoje, nós temos consultórios psiquiátricos repletos de pessoas motivadas em plena depressão. O que eu sempre levei para minha sala de aula e o que eu defendo, eu sei que vai aparecer muita gente criticando, mas eu não me importo porque é a minha opinião. O que eu defendo é que você seja ativado na positividade. A força do teu pensamento positivo, ele pode mudar a tua história. Mas não seja motivado. Porque se eu fosse motivada, olha só, quando chegou a ataxia na minha vida, quando o meu cerebelo me tirou os motivos para lutar, eu teria simplesmente parado. Então, seja ativado. Aprenda a se ativar. Meu orgulho. Meu orgulho em ser negra não tem só a ver com a cor, mas com a luta de um povo guerreiro, batalhador. Meu orgulho em ser negra nasce aqui no coração, em ser uma sobrevivente de uma história de escravidão. Meu orgulho em ser negra tá marcado com amor, nesse sangue quente e forte que mantém meu esplendor. Cada célula do meu corpo sabe bem do meu valor. Meu orgulho em ser negra, carimbado em meu olhar, estampado em meu sorriso, no meu jeito de falar. Esse orgulho é quem mantém meu desejo de vencer. Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vezes escolheria no povo negro nascer. Eu construí o para refletir que foi dito no início. A educação não precisa de pessoas que façam coisas grandiosas. A educação precisa sim de pessoas que façam coisas simples com grandiosidade. Quando eu trabalhei em 2014, aí em São Mateus, pela Prefeitura de São Mateus, na Escola São Pio X, nós fomos convidados a construir um projeto sobre energia elétrica e eu fui encaminhada da minha escola para esse projeto. E lá, os professores se debatiam, quebravam tanta cabeça para construir coisas mirabolantes. E aí, eu fiz um projeto simples que ganhou o concurso. Então, veio esse para refletir junto com esse projeto. A educação
não precisa de pessoas que façam coisas grandiosas. Coloque isso na sua mente, no seu coração. O padre deixou muito bem explanado sobre valores. E eu quero dizer para vocês só que valores é o que diferencia, é o que nos diferencia dos outros seres vivos. Então, observe, fique atento, faça a sua escala de valores e prossiga nessa direção. Foco, força e fé. O meu último poema para poder me despedir de vocês. Agora é chegado a hora desta missão assumir. Não dá para voltar atrás, fechar as portas e partir. Então tudo o que me resta é somente o jogo abrir, revelando ao mundo todo o que Deus guardou para mim. Confesso que eu não queria esse chamado a atender, mas escuto todo dia uma voz a me dizer: filha, não se esconda mais, eu preciso de você. Te dei dons, te dei talentos, muito mais quero de ti, para viver coisas maiores, para isso te escolhi. Preciso que siga agora os caminhos que eu tracei, realizando os planos de amor que eu planejei. Não te preocupes com nada, sempre contigo estarei. Quando não mais caminhar, no colo te carregarei. Apenas use a sua voz e entregue a mensagem que em sonho te revelei. Que o mundo todo saiba que eu te capacitei. Existe uma coisa chamada conhecimento. E na busca pelo conhecimento, eu descobri que existem duas coisas diferentes: liberdade, independência financeira e liberdade financeira. E agora, para fechar, eu vou compartilhar com vocês que nessa busca desse conhecimento, eu acabei descobrindo que eu já tenho independência financeira. E eu não sabia. O que é independência financeira? Independência financeira é você se autossustentar sem precisar trabalhar. Aquilo que você ganha, ser capaz de pagar os seus boletos, de manter a tua vida ali, sem precisar trabalhar. E isso, quando eu me aposentei por invalidez, eu consegui. E isso, até mesmo uma pessoa que ganha um salário mínimo pode ser considerada independente financeira. Porque ela não precisa trabalhar para se manter e se ela é regulada ali nas suas contas, ela consegue a liberdade financeira. Então, qual é a diferença ela consegue a independência financeira. E qual é a diferença da liberdade financeira? Nós, que temos independência financeira, vamos a um restaurante e nós precisamos olhar o cardápio e calcular o preço da comida para ver se vamos ter condição de pagar. Uma pessoa que tem liberdade financeira, ela pode ir no restaurante, ela pode pedir o que ela quiser, sem se dar o trabalho de calcular quanto vai ficar. Então, saiba exatamente aquilo que você procura para a sua vida. Por quê? Porque de repente você já tem aquilo que você está buscando. Eu buscava por independência financeira quando descobri que eu já sou uma pessoa
independente financeiramente. As minhas palavras, os meus desejos para vocês é que vocês mantenham o foco e que a fé seja um valor inegociável para você. Se inscreva no meu canal no YouTube, Muito Além da Taxia. Vá no Instagram, @Irene Pianissola. Coloca lá a hashtag Projeto de Vida e participe do sorteio que eu vou fazer mais ou menos daqui uns 40 minutos lá no Instagram para você ter oportunidade de participar. Muito obrigado, professor Luciano. Saiba que é uma honra Deus ter me sustentado a minha voz até aqui, para mesmo fora da educação, ter o prazer, o privilégio de participar desse momento da educação, desse grande salto que a educação está dando. Gente, isso é muito, muito, muito valioso. A partir de agora, vocês poderão ter um olhar humanizado para esses alunos e toda a história da educação pode sofrer aí uma reviravolta, construindo pessoas melhores que vão fazer o mundo ser melhor. Conto com vocês, futuros pesquisadores, futuros neurologistas, futuros psicólogos, futuros fonoaudiólogos. Conto com vocês. Beijo no coração. Professor Luciano. Ok, Lorena. Muito obrigada, professora Irene. Sua mensagem foi muito importante, significativa para nós, trouxe grandes lições. Que Deus continue te abençoando poderosamente, que você consiga, na sua trajetória, ter um sucesso enorme, porque realmente a sua história é inspiradora e tocou todos aqui presentes. Inclusive, nas suas declamações, eu confesso que eu me emocionei um pouco. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu quero fazer um convite. Passo a palavra para o Luciano. Ok. Luciano, eu quero fazer um convite. Certo. Eu quero convidar a aluna que declamou o poema a participar da minha Fábrica dos Sonhos. Eu tenho uma vaga e essa vaga está reservada para ela. Depois, se ela quiser, passa meu contato para ela. Eu tenho um projeto chamado Fábrica dos Sonhos e eu estou reservando a última vaga para você.